Recentemente nós tomamos uma decisão muito difícil. Às vezes quem está... Você pode se sentar, amém? Fica à vontade, senta-se. Você está na casa do Pai. Casa do Pai, você pode ficar do jeito que você quiser, amém? Você só não pode pecar, o resto pode tudo, amém? Recentemente nós tomamos uma decisão muito difícil. Às vezes quem está de fora, assim, pode pensar o que eu vou falar agora, pode pensar assim, mas nada a ver, né? Mas só Deus é que conhece o coração, a alma, a estrutura de cada um. Nós estávamos ali em Nova Trento, já o Ministério Vinde às Águas oficialmente completou 8 anos. Nascemos no dia 7 de setembro. Sabe que dia é esse? Dia da independência do Brasil, né? Eu digo que é o dia da liberdade. O dia da liberdade nasceu o Ministério Vinde às Águas, oficialmente. Na verdade, o Ministério Vinde às Águas ele já tem muitos anos. O pastor Maclodes conhece um pouco da história. Estamos ali 8 anos em Nova Trento, oficialmente. Nós tínhamos uma sala que eu diria que seria talvez uma das mais lindas salas de Nova Trento. E bem localizados, um ambiente para mais de 100 pessoas, de estacionamento. Tinha até... Obrigado, irmão. Eu tirei o meu óculos, que o óculos às vezes me atrapalha. Tem dia que eu prego com óculos, tem dia que eu não estou afim de pregar com óculos, eu tiro ele. De perto eu enxergo bem. E tínhamos até um caldo de cana ali, com pastel. O irmão Jonathan, que a gente cedia o espaço para ele, fazia uma relocação para ajudar a pagar o aluguel. Então, um ambiente muito bacana, né? E o pastor Maclodes esteve lá pregando já algumas vezes, esteve pregando inclusive no aniversário do Ministério Vinde às Águas, pregou lá também no Encontro das Águas. E Deus havia falado com a líder de intercessão do nosso ministério, a irmã Leia. Numa madrugada, Deus falou com ela. Deus podia ter falado com o pastor também, mas às vezes Deus faz assim, né? Ele usa quem Ele quer. Porque uma coisa que eu aprendi no começo do ministério é que nós somos um corpo. E nesse corpo, Deus pode usar qualquer membro, não necessariamente o pastor, né? Até porque eu vou comentar daqui a pouco a palavra principal aqui, que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Então, na nova aliança, todos são sacerdotes. Todos têm livre acesso à presença de Deus. Não tem mais aquele negócio agora o grande homem de Deus, a grande mulher de Deus. Acabou as estrelas. Posso ouvir um amém? Acabou. Tem mais esse negócio, o grande apóstolo, o grande mestre, o grande líder, o grande profeta, o grande evangelista. Acabou o grande. Só tem um que é grande, irmãos. Só tem um que é grande. Posso ouvir o nome dele? Jesus. Então acabou esse negócio de grande. Todos são sacerdotes reais. Todo mundo aqui tem livre acesso à presença de Deus. Você pode conversar com Jesus qualquer hora do dia, da noite. Não precisa pedir licença. Ele é teu pai. O meu filho, eu tenho um filho de 6 anos, o Levi, e tenho a Ana e Cristine de 15 anos. O Levi ainda está na idade da inocência, né? Eu estou lá no meu computador, às vezes, concentrado, lá preparando um sermão, uma coisa, e ele me interrompe, chega lá e quer botar, pai, YouTube, bota o Minecraft. Pai, agora coloca para mim lá o Roblox. E aí ele vai interrompendo e tira o mouse da minha mão e já vai botando sozinho. Filho, pede licença, o pai está... Mas filho é assim. Ele não tem noção, ele sabe que eu sou o pai dele e ele tem liberdade. E numa madrugada, Deus falou com a líder de intercessão do nosso ministério, irmã Marileia Piffer. Ela está conosco, irmãos. O pastor Maclodes sabe, né? Desde o começo. Nós estamos em Nova Trento mesmo, trabalhando lá, da época que o pastor Maclodes ainda estava lá conosco, desde 2004. Em 2004, nós começamos, em fevereiro de 2004, uma célula, um pequeno grupo, na casa da irmã Cátia Batista. Já ouviu falar? Né? Irmã do pastor Maclodes. E lá na casa do Alcides e da Cátia, a gente ficou lá um pouco mais de 1 ano, 2 anos, e ali nasceu a Igreja Batista da Esperança, que depois se tornou Vinde às Águas, né?
E pastor Marcos estava conosco desde o começo, nos acompanhando, ele, pastor Regis, que vai chegar daqui a pouco, pastora Márcia. E a irmã Leia está conosco já desde o começo. Ela, assim como a pastora Vera, o pastor Oscar, que faleceu um pouco mais, vai completar 2 anos agora em abril. E Deus falou com ela na madrugada: pastor, Deus mostrou para mim que a gente vai sair daqui. E eu disse: mas como assim? Que negócio é esse que Deus falou contigo e não falou comigo? Está de brincadeira, né? Mas lá dentro o Espírito Santo ele testifica, né? Só que tem coisas que a gente não quer ouvir, né? E aí chegou no sábado, na mesma semana, no culto de sábado, nosso culto lá era sábado à noite. Eu cheguei no culto, abri a igreja e passaram-se 10 minutos ou 15 minutos e não veio ninguém. E acho que quando deu uns 20 minutos ou 30 minutos, chegou a irmã Leia. Eu estava lá sozinho. Aí, quando ela entrou na igreja, eu esperei ela ficar um pouquinho. Eu olhei para ela e disse: se cumpriu a tua palavra. Quando eu vi ali que nós estávamos pagando R$ 2.500 de aluguel, o dono da sala querendo aumentar para 3.300, e eu num culto com 2 pessoas, eu até acredito, irmão, que aquilo era uma prova, mas, ao mesmo tempo, um sinal de que realmente era um tempo de tomar uma decisão. E então a gente tomou a decisão de desapegar da estrutura. E como é difícil desapegar a estrutura. Temos aprendido, né, que a estrutura é importante, né? Deus colocou 2 órgãos do corpo humano, né? Coração e cérebro, cercado de uma estrutura. Então a estrutura é importante, a estrutura ela protege, né? O cérebro, protege o coração. Mas eu senti que era momento de desapegar da estrutura. E aí viver a igreja primitiva, né? Nas casas. Eu vinha há mais de 5 anos, culto após culto, desde a pandemia, mais precisamente, pedindo encarecidamente se alguém poderia oferecer a sua casa, porque nós acreditamos, irmãos, na igreja primitiva, nós acreditamos no pequeno grupo, no PG, no grupo de convívio, na célula, não sei como que vocês chamam aqui, nós acreditamos nisso. Tem uma pastora brasileira muito famosa, eu diria que ela é uma espécie de mãe espiritual do Brasil. O nome dela é Valnice Milhomens. Essa mulher, ela ora pelo Brasil mais de 40 anos, irmãos. Sabe o que é alguém 40 anos orando e jejuando pelo Brasil? Merece ou não merece uma salva de palmas? Pode dar um aplauso, ó. Apóstola Valnice Milhomens. E ela declarou, né, que o sonho de Deus para a nossa nação é fazer de cada casa um pequeno grupo. Eu creio nisso. Eu creio que se cada casa aqui, se de fato somos sacerdotes reais, cada casa Deus quer fazer um ponto de pregação, um ponto de comunhão, onde você vai abrir a sua casa para que outras famílias possam se achegar e receber esse maná do céu, que liberta, que cura, que transforma, que transformou a tua vida, que transformou a minha. Mas infelizmente as portas se fecharam. Desde a pandemia, as pessoas ficaram um pouco retraídas, tímidas, com medo, e ninguém mais quis ceder a sua casa. A gente transferiu nossas 2 células, nós tínhamos uma de homens e uma de mulheres, transferimos para a igreja, e as últimas células nossas na igreja nunca foi o lugar ideal para fazer pequeno grupo. E a nossa célula de homens estava sempre indo uma pessoa, um homem só, era eu e o Valmir e eu e o Valmir e eu. E a célula de mulheres ia a Leia e a pastora Vera e a Leia. Então, eu entendo, amados, hoje eu entendo que por causa dos sonhos e projetos que Deus tem para mim, sonhos que a gente tem lá desde de muitos anos atrás, aproximadamente desde 2004, o Ministério Vidas Águas, eu sempre sonhei em ser um ministério que a gente ia sair para servir outros ministérios. Eu nunca sonhei em ter uma igreja grande, eu nunca sonhei em multiplicar e ter milhares de discípulos.
Durante a caminhada, nós fomos impulsionados a isso, né, pastor Maclodes? Nós, através da nossa cobertura espiritual, nós aprendemos da importância de multiplicar, da importância de formar discípulos, assim como Jesus Cristo formou uma equipe de 12, nós aprendemos que nós também deveríamos formar a nossa equipe de 12, e através dessa equipe de 12, nós formaríamos mais 12, que daria 144, e mais 12, que daria 1728, e aí nós iríamos ganhar Nova Trento para Jesus, São João Batista, Brusque, São José e Santa Catarina e as nações da terra. E eu continuo crendo que o modelo de Jesus não está errado, não tem nada de errado com o modelo de Jesus. A questão é que para cada um de nós, Deus tem um projeto único. E hoje eu estou começando a entender que o projeto que Deus tinha para mim era um pouco diferente. Às vezes, o teu pastor pode querer algo para você que nem Deus quer. Porque só Deus é que sabe o que Ele tem para cada um de nós. E nós temos que buscar na fonte e tentar discernir em Deus o que Ele tem para cada um. Porque o que Deus tem para cada um é único, exclusivo. Amém? O que Deus tem para o pastor Maclodes é só para ele. Ninguém vai poder ocupar esse lugar. O que Deus tem para a pastora Aniceia, por mais que alguém queira, até sonhe estar no lugar dela, não tem. Não tem como dois corpos ocupar o mesmo espaço. Então, cada um de nós foi criado para algo único. E nós temos que respeitar o que Deus criou o irmão. Deus criou o irmão lá para ter uma equipe de 12 e ganhar o mundo para Jesus, amém. Mas, de repente, o outro lá, Deus deu a visão dos 5 ministérios, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, e ele acredita que com esses 5 ministérios funcionando, ele também vai ganhar o mundo para Jesus, e vai contribuir com o reino. Um na função de evangelista, outro na função de mestre, outro na função de pastor, outro na função de profeta, outro na função de apóstolo, e cada um no seu quadrado fazendo a sua parte. São apenas funções que Deus dá a cada um de nós. Isso eu aprendi com o pastor Maclodes. Ele estava fazendo um curso lá e ele falou para mim, olha, eu tenho aprendido, pastor Cristo, aqui, esse negócio de profeta, apóstolo, mestre, é só uma função. Porque a Bíblia não se contradiz, a Bíblia diz que nem o que planta, nem o que rega é coisa alguma. Mas Deus é que dá o crescimento. Então o apóstolo vai fazer a parte dele, o profeta faz a parte dele, o pastor faz a parte dele, o evangelista faz a parte dele, o mestre faz a parte dele, o irmãozinho da porta faz a parte dele, o irmãozinho da cozinha faz a parte dela, a dançarina faz a parte dela, o irmão do louvor faz a parte dele, o irmão do som faz a parte dele, aquele que cuida das crianças, a irmã da intercessão, cada um no seu quadrado fazendo a sua parte e sendo Jesus o cabeça de todos nós, devolvendo toda a glória para Ele, as engrenagens vão se encaixando uma na outra e esse corpo ajustado e alinhado vai produzindo naturalmente o crescimento. Uma coisa que nós aprendemos é que para poder gerar filho para Deus não precisa fazer muito esforço. Alguém aqui que é casado e tem filho, você lembra como é que você fez o seu primeiro? Você suou muito naquela noite, meu irmão? Tem gente que sua, né? Está gravando? Corta aí, irmão. Desculpa aí. Meu Deus, fala, Deus. Entra na academia, irmão, que sua menos. Eu não sou o pastor Cláudio Duarte, não tenho essa unção, mas se o Espírito Santo quiser me dar, também não tem problema, porque não tem nada contra. O Espírito de Deus é criativo e alegre. Então, para fazer um filho, irmão, só precisa ter amor. Só precisa estar apaixonado pela tua esposa, pelo teu marido. E aí, naturalmente, vocês vão ter uma noite de amor e o filho vai nascer. Vai ser gerado. Então, tudo que Deus está procurando nesse tempo é restaurar o primeiro amor da igreja. Deus quer restaurar aquela paixão, sabe? Aquela paixão onde... aquela coisa violenta, onde Jesus, Ele é tudo, acima de todos, é o mais importante, é aquilo que você mais quer, é aquilo que você mais ama. É aquela coisa antiga, né? De que Maria escolheu a melhor parte. É bom servir, irmãos. E nós precisamos
das Martas, nós precisamos das pessoas que botam a mão no arado, nós precisamos das pessoas que faz a coisa acontecer, porque Deus que me livre de uma igreja com um monte de gente preguiçosa, sem vontade de fazer nada. Tem uma música do pastor Fernandinho que diz, né, se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, o que eu estou fazendo aqui? Então, se não for para servir a Deus, o que eu estou fazendo aqui? Ocupando uma cadeira na igreja? Ocupando espaço? Dá a cadeira para outra, irmão. Então, estamos aqui para servir, sim, para adorar a Deus. E a Bíblia diz que Deus procura esses verdadeiros adoradores. No entanto, ninguém consegue servi-lo de forma adequada sem gastar horas na sua presença. Quanto mais tempo você passa com Ele, quanto mais tempo você anda com Ele, quanto mais intimidade você tem com Ele, quanto mais horas você passa chorando aos pés dEle, mais habilitado você está para servi-lo. Amém? Então, deu uma introdução aqui que não estava no programa, no script. Então, a gente tomou uma decisão, né, de entregar a sala lá em Nova Trento e começamos a igreja lá na minha casa, na garagem da minha casa, começamos tudo de novo, né? Sem aluguel, sem nada, e começamos lá, um pequeno grupo, na minha casa, sem estrutura agora, e um tempo onde Deus tem ministrado muito sobre se voltar para a família. O Espírito Santo já usou, né, o pastor que estava aqui antes de mim, para preparar o caminho. E eu diria para vocês, o sopro do Espírito Santo para esse tempo está ligado à restauração das famílias. Deus tem um grande avivamento para liberar sobre o Brasil, mas Ele não pode fazer isso sem primeiro restaurar as famílias. Ainda tem muita gente dentro da igreja que só Deus sabe como que você está lá dentro da sua casa. A tecnologia, ela chegou e ela tem facilitado muitas coisas. A tecnologia hoje faz com que uma mensagem como essa, gravada, chegue nos 4 cantos da terra. Mas a tecnologia também tem separado as famílias. Hoje é muito comum você ver numa mesa, marido, esposa, 3 filhos, cada um com seu celular, sentado num canto, olhando para o seu celular. Já não há mais diálogo, já não há mais conversa. Já não se tem mais relacionamento. Famílias onde pessoas vivendo de aparência, muitos casos até onde o marido dorme em cama separada. Aí você vem, senta numa cadeira da igreja, está tudo bem, mas não está tudo bem. Nós, pastores, muitas vezes, querendo ganhar o mundo inteiro para Jesus, abandonamos o nosso lar, priorizamos a igreja, como diz o pastor Jackson, casamos com a noiva, quando João Batista já disse, né, eu sou apenas um amigo da noiva, sou apenas um amigo do noivo. A noiva, sou apenas um amigo da noiva, do noivo. Por quê? Porque a noiva já tem noivo, a igreja tem um noivo. E muitas vezes nós, pastores, lá no passado, por ignorância, por fome de querer servir a Deus, por vontade de querer ganhar o mundo para Jesus, casamos com a noiva, achando que éramos os super pastores, os super líderes, e que estavam fazendo a coisa certa. E glórias a Deus que Deus não leva em tempo, não conta o tempo da ignorância. Mas com o tempo o Espírito Santo foi abrindo os nossos olhos e mostrando que nós não podemos e não devemos casar com a noiva, porque ela já tem um marido. A noiva que eu casei se chama Patrícia Muniz Unino. Essa é a minha noiva. É essa que eu tenho uma aliança. É essa que tem que ser prioridade máxima depois de mim e do Senhor. Porque eu aprendi que depois do Senhor ainda eu tenho que cuidar de mim mesmo. Lembra quando Paulo falou para Timóteo? Timóteo, cuida de ti mesmo. Antes de eu cuidar da minha esposa, eu tenho que cuidar de mim, porque se eu não estou bem, irmão, quem precisa de ajuda sou eu. Então, eu aprendi que eu tenho que cuidar primeiro de mim, e eu cuidando bem de mim, eu vou poder cuidar bem da minha esposa. E se eu cuidar bem da minha esposa, e cuidar bem dos meus filhos,
aí eu posso ser pastor. Aí eu estou começando a entender o que é ser um sacerdote. Porque esse sacerdócio real, irmãos, que a Bíblia diz que nós somos, é um sacerdócio diferenciado. É um sacerdócio de uma linhagem real. O nosso Jesus é Rei dos Reis. Ele vem de uma linhagem real. Então não é um sacerdócio chulezinho, não é um sacerdócio, né, com pão embolorado, né, como aquele irmão que apresenta pão embolorado, né, como aquele irmão pregou aqui, o pastor pregou agora há pouco. É um sacerdócio diferenciado. E eu queria convidar você a abrir essa palavra aí em Zacarias capítulo 3. Eu quero ser breve. Eu acho que eu posso passar um pouquinho de titiquinho de nada se passar do horário ali, porque o ministério anterior passou uns quase 30 minutos do horário, né? Mas eu não quero passar, eu até diminuir ali os louvores para poder contribuir aí com o tempo, né? Mas abra rapidamente aí uma palavra que Deus me deu, eu queria compartilhar. Zacarias capítulo 3. Essa palavra, amados, é uma palavra para o Brasil. Tem algum brasileiro aqui? Está gravando ainda ou parou de gravar? Está gravando lá? Quer dizer que essa palavra é para o Brasil, nação brasileira. Tem brasileiro aqui? Então, Zacarias capítulo 3, quem achou, diga amém. Diz assim a palavra: Então ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. O Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. O Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de trajes sujos, estava diante do anjo. Então, falando este, ordenou aos que estavam diante dele: tirai-lhe estes trajes sujos. E a Josué disse: Vê, tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes finos. Então eu disse: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e vestiram-no, enquanto o anjo do Senhor estava ali. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor já está nesse lugar. Eu só te peço que o Senhor continue no controle de cada uma das minhas palavras, transmitindo exatamente a mensagem que o Senhor tem para a nossa nação, para todos nós no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém? Então, como eu estava falando, amados, Deus nesse tempo, Ele tem mostrado para mim que Ele quer restaurar o sacerdócio. E esse sacerdócio não é o pastor da igreja. Esse sacerdócio não é a pastora da igreja. Não é o apóstolo, não é o líder. Esse sacerdote somos eu e você. Porque, como eu falei aqui no começo, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu e você somos os sacerdotes. Acabou esse negócio de ficar olhando para o líder. O líder deve sim se esforçar para ser uma referência, para ser um modelo. Mas se ele falhar, continue com os teus olhos fixos em Jesus, porque você também é um sacerdote, você, mulher, também é uma sacerdotisa, e assim como o teu líder está sendo observado, você também está sendo observado. Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, que nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas. Diga para o irmão que está do seu lado: você está sendo visto, meu irmão. Está sendo observado pelos céus. E esse sacerdócio, então, quando Deus me levou para a minha casa, para começar uma célula na minha casa, Deus tem dito que tem que começar pela casa, tem que começar pela família. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo 5,8, que aquele que não cuida dos seus, e principalmente da sua casa, da sua família, negou a fé, e é pior do que o incrédulo. É forte ou não é forte?
Se eu não cuidar da minha casa, eu neguei a fé. Cutuca o irmão que está do seu lado, diga para ele: irmão, irmãzinha do meu coração, se você não cuidar bem da tua casa, a Bíblia diz que você negou a fé. Vai dormir com um barulho desse, pastor Maclodes? Então, mais do que nunca é hora da igreja despertar para essa realidade bíblica. Dizia o pastor Juscelio, né? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa. A Bíblia diz, né? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mas aí o pastor Juscelio, né, do Ministério Mevan, está lá em Campinas hoje, ele deu uma incrementada, né, e criou essa frase, né? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa. O apóstolo René, que hoje é cobertura espiritual meu, ele fala: se a tua família não for o teu principal ministério, você já começou tudo errado. Você não vai chegar muito longe. A nossa família precisa ser o nosso principal ministério. Mas muito tempo não foi. E agora chegou um tempo que Jesus está vindo com força para dar um basta. Ou a gente coloca a nossa casa em ordem, ou sai da frente que o Espírito Santo está vindo com poder. E a Bíblia diz em Malaquias que ele é fogo consumidor. É o sabão do lavandeiro, irmão. Ele vem para purificar a gente como ouro, como a prata. Então eu tenho que dizer: Jesus, diga-se de passagem, né? Por que esse governo que está aí, o que está fazendo esse governo atual aí, né? No poder? Permissão de Deus para purificar a igreja. Sempre que Deus permitia um governo mau na história bíblica, Deus estava querendo tratar com o povo, porque no mínimo o povo trocou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó por outra coisa, outros deuses, outros reis. Então eu queria dar para você aqui, nessa passagem bíblica que a gente acabou de ler, essa passagem fala da quarta visão que Zacarias teve, o profeta Zacarias teve. A palavra Zacarias significa Jeová lembra. Ele profetizou por volta de 520 anos antes de Cristo. E o tema do livro de Zacarias é o dia do Senhor e a purificação do seu povo. Nessa quarta visão, foi mostrado que o sumo sacerdote Josué, que representava um líder espiritual da nação de Israel, ele estava com vestes sujas. Quantas vezes, irmãos, nós somos pegos de surpresa com vestes sujas? O sacerdócio que Deus quer levantar nesse tempo é um sacerdócio totalmente branquinho. Entendeu aí? Não tem sujeirinha, não. E aí Deus me deu algumas coisas aqui para compartilhar. Essa quarta visão noturna, ela enfatiza a purificação de Israel e a restauração de Israel como nação sacerdotal. Só que essa nação estava sendo resistida por Satanás. Porque quando o líder espiritual é resistido, automaticamente a nação é resistida. Porque se eu e você como sacerdote falhar, se não tiver ninguém para se colocar na brecha, a Bíblia diz lá em Ezequiel que Deus vai trazer maldição sobre o povo. E se Deus tem trazido muitas vezes maldição sobre as nações, sobre o Brasil, como o coronavírus que recentemente teve aí, é porque certamente como sacerdotes nós estamos falhando. Onde estão os homens que vão se colocar na brecha e dizer: Senhor, eu estou limpinho, eu estou branquinho, não tem sujeira não. Eu não estou dando margem para Satanás se opor. Mas Satanás se opõe quando tem brecha. Satanás se opõe quando tem sujeira. E Satanás tem se oposto a muitos de nós. A Bíblia diz em Apocalipse 12:10 que ele é o nosso adversário, que nos acusa diante de Deus dia e noite. Agora, por que ele nos acusa? Por que ele chegou diante de Deus para acusar o sumo sacerdote Josué?
Satanás não pode acusar uma nação, Satanás não pode acusar um sacerdote se não tiver legalidade. A palavra de Deus diz que maldição sem causa não encontra pouso. Aí eu queria compartilhar para vocês aqui, bem rapidamente, algumas áreas que Deus vai tratar com a nação brasileira nos próximos dias. E essa nação brasileira que eu falo é eu e você, porque a Bíblia diz que o juízo deve começar pela casa de Deus. O juízo não começa lá no governo, não é lá no STF, não é lá no Senado. O juízo começa aqui e depois vai para lá. Amém? Primeira coisa que Deus ministrou no meu coração: pecado principal da nação, orgulho. A nação depositou a confiança em homens, colocou toda a sua confiança em governantes terrenos, quando a palavra de Deus diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos? Até bem pouco tempo atrás, antes das eleições, tinham pessoas que achavam que se elegesse o candidato A ou B, tudo estaria solucionado. Não, irmãos, tudo vai estar solucionado quando Jesus for o rei dessa terra. Tudo vai estar solucionado quando a nação se dobrar diante de Jesus e reconhecer como rei absoluto desse país. Aí tudo estará solucionado. A nossa esperança não está no governante terreno, a nossa esperança está no rei que fez toda a terra. Orgulho, independência. Foi válido ir para frente dos quartéis. Eu fui para frente do quartel, fui 2 vezes, queria ter ido mais, porque eu acredito que essas pessoas que foram lá para frente são verdadeiros heróis, porque estavam lutando por uma causa em que eles acreditavam na família, eram contra o aborto, eram contra a ideologia de gênero, eram contra algumas coisas que nós entendemos como princípio, e porque tinham valores semelhantes aos nossos, foram para lá. Eu também fui. E eu creio que foi muito válido. No entanto, agora eu creio que é hora da gente ir para os pés de Jesus. Mais do que nunca, nós vamos agora para os pés de Jesus, porque a promessa de 2 Crônicas 7,14, ela ainda está valendo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoaria os seus pecados, e sararia a sua terra. Independência. Independência e orgulho são a mesma coisa. Como é que uma nação prova que é humilde? Quando ela aprende a orar. Eu falava ontem à noite num pequeno grupo lá em casa, eu coloquei o nome da minha primeira filha de Anne Cristine, porque Anne em hebraico significa oração. Eu falava isso sempre nos cultos, né, Maclodes? Para lembrar que a igreja que agrada a Jesus é uma igreja de oração. Louvado seja Deus por essa direção que Deus deu para o pastor Maclodes, essas 6 horas de oração. Nós precisamos orar, irmãos. A igreja está orando pouco, porque se a igreja estivesse orando mais, não teria acontecido o que está acontecendo. Isso prova o quanto nós estamos fracos em oração. A Bíblia diz: orai sem cessar. Orar sem cessar, irmão, não é orar um pouquinho agora, eu vou orar às 6 horas de oração. Olha, eu fui nas 6 horas de oração, agora sou uma pessoa de oração. Não, irmãos, é orar sem cessar. Você vai terminar as 6 horas de oração, você vai continuar orando. Porque eu não posso esperar o próximo ano, quando o pastor Marcos vai marcar 2º ano das 6 horas de oração para voltar a orar. Outra coisa que Deus quer restaurar no sacerdócio: o machismo e o feminismo. Nem machismo e nem feminismo. Essa semana minha filha contou de uma amiga dela que se abriu com ela no trabalho, dizendo que o marido ligou para ela durante o trabalho, desesperado, se a esposa tinha feito a transferência do salário dela diretamente na conta do marido. Porque Deus que me livre se a mulher não tivesse transferido imediatamente o salário dela na conta do marido. E a esposa, com pressa, estava indo lá fazer um trabalho estético com a minha filha. Não deu tempo dela fazer o Pix na conta do marido. Aí o marido liga para ela durante o trabalho e xinga ela, porque o que ela estava fazendo lá? Cuidando da sua estética.
Isso é uma vergonha. Provavelmente essa pessoa era um ímpio, não conhece a palavra de Deus. Só que às vezes isso acontece dentro da igreja. O marido não deixa a mulher fazer uma unha. O marido não deixa a mulher cortar o cabelo, porque tem que economizar. Talvez aqui nunca aconteceu, mas já aconteceu na minha casa já. Eu já privei a minha esposa de comer um x-salada. Até um dia que o Espírito Santo disse assim: ô seu mão de vaca. Então, irmãos, a gente pode passar a crise financeira que for. Só que, onde é que a gente chegou? Agora, casamento com separação total de bens. Que negócio é esse de separação total de bens? Aquele que se une à sua mulher é uma só carne com ela. O que é dela é meu, o que é meu é dela, e não tem esse negócio. Aí não, é contas separadas. O dinheiro dela, o dinheiro meu. Aí tem um machista que não, é tudo meu. Mulher vai ter que me consultar para saber se eu vou deixar ela fazer alguma coisinha com o dinheiro do pagamento que ela ralou para conseguir. Hoje, irmãos, para a honra e glória de Deus, a minha esposa recebe o salário dela. Eu tenho um cartão aqui de crédito, aqui, de débito, dela que eu uso, com autorização dela. Na verdade, eu posso usar a hora que eu quero, mas o dinheiro é dela. Mas não tem esse negócio na minha casa, né? Só que, se ela quiser, a minha esposa gastar o dinheiro dela com o que ela quiser, eu não me atravesso, porque quem está trabalhando é ela, né? Ausência de paternidade no lar. Só para complementar, em Efésios 5:21, Efésios 5:21, a palavra de Deus diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O versículo 22 diz: vós, mulheres, submetei-vos aos vossos maridos. Então, durante muito tempo, a gente ensinava que a mulher tinha que se submeter ao marido, porque o marido é o cabeça do lar. Só que se a gente ler o versículo 21, diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Se a mulher também é sacerdote real, porque a Bíblia diz que nós, em Cristo, não há diferença entre judeu, entre grego, escravo, liberto, homem e mulher. Todos são iguais em Cristo. Então, se na minha casa a minha mulher busca mais a Deus do que eu, quem está com autoridade é ela. Se na tua casa a tua mulher busca mais a Deus, jejua mais, paga preço, quem está com autoridade é ela. Ah, mas eu não sou o cabeça do lar? Já era, meu irmão, vai buscar mais, vai orar mais, vai jejuar mais, que a tua mulher já te passou. E a gente perde a autoridade. Agora, se o marido tem vida no altar, aí sim, ele pode. Cristo é o cabeça dele, aí ele vai ser o cabeça da mulher dele. Mas ainda assim, com respeito, porque a Bíblia diz: sujeitando-vos uns aos outros. Então, eu me sujeito à minha esposa. Se precisar, eu me sujeito a ela. Tem hora que ela está com autoridade. Ah, pastor, isso daí não é... Não, não é, irmão. Nós somos iguais em Cristo. Agora, claro que o marido é o cabeça do lar? É. Mas anda na linha. Ausência de paternidade no lar. Eu falava agora há pouco do celular, né? Mas não é só celular. Hoje muitos de nós estamos terceirizando o cuidado dos nossos filhos. Mas dentro dessa terceirização, irmãos, tem coisas que nós precisamos. Tem profissionais que Deus capacitou lá fora que nós precisamos da ajuda deles. E não tem problema nenhum de recorrer a profissionais, né? Eu contava lá no Encontro das Águas que eu tenho um filho autista e ele precisa de vários profissionais. Graças a Deus que a maioria deles são todos cristãos, praticamente são todos cristãos, né? A psicóloga que cuida dele é cristã, a fonoaudióloga é cristã. Então, são profissionais, não tem problema dos nossos filhos precisar da ajuda dos profissionais. Mas ainda assim a responsabilidade maior está sobre nós, amém? Queria falar umas 4 coisas rapidinhos aqui para encerrar, que Deus tem ministrado ao meu coração. Cuidado com as palavras. Quantas vezes nós temos usado palavras que temos ferido o nosso cônjuge, ferido os nossos filhos? Sei que o pastor Macruz, acho que ele pregou aqui, acho que faz uns 2 meses atrás, estou ligado, sobre Tiago. Cuidado com a boquinha.
Então, amados, eu tenho sido confrontado. Estou pregando para mim, tá? Eu tenho sido confrontado. Deus tem me confrontado sobre o tom de voz que eu tenho usado para falar com a minha filha, com a minha esposa. Teve uma época na minha vida que, se eu levantasse a voz um pouquinho, o Espírito Santo, ele já me corrigia imediatamente. Olha o teu tom de voz. E vai passando o tempo, às vezes a gente vai perdendo um pouco a sensibilidade do Espírito Santo. E quando você menos percebe, daqui a pouco já tem gente gritando dentro de casa. Esposa gritando com o filho, marido gritando com a esposa. Ninguém precisa gritar. Quando a gente chega no ponto de gritar, é porque a gente já está sem autoridade. Quando a gente chega no ponto de gritar, é porque a gente já perdeu a sensibilidade com o Espírito Santo. Pornografia no lar. Acabou. Acabou. Crente acessando pornografia, irmãos. Não tem como. Não tem como. Jesus disse: se teu olho te fizer pecar, arranca ele. Se a tua mão direita te escandalizar, arranca ela. Então, é um tempo daqui para frente, irmãos, só vai sobreviver na igreja quem busca ser santo, ser sacerdócio real. Não vai ter mais moleza daqui para frente. A Bíblia diz que quem é santo, santifique-se mais ainda. Então, a Bíblia diz em Salmo 1 que o ímpio não permanecerá na congregação do justo. Então, só vai ficar, a igreja dos últimos dias é uma igreja, a igreja do arrebatamento é uma igreja santa. Então, Deus está nos chamando para nos santificar, nos armar com os dons espirituais, porque nós estamos em guerra. Nós só vamos conseguir despojar principados e potestades se as nossas vestes não estiverem sujas. Josué, Satanás chegou diante de Deus para requerer a vida dele, o sumo sacerdote, mas não era um qualquer não, porque estava com vestes sujas. Deus quer trocar totalmente as nossas vestes. Espírito de sensualidade. Crente pode ir para a praia? Pode. Crente pode tomar banho no mar? Pode. Mas com qualquer roupa? De qualquer jeito? Não sei. Eu tenho visto crentes, que se dizem crentes, famosos ainda na TV, biquíni e tal, na praia. O pastor me pega na saída depois, né? Essa palavra é forte demais. Mas eu creio, irmãos, que algumas coisas a gente não deveria postar na internet. Nem tudo que a gente faz, acho que a gente deveria postar. Porque a Bíblia diz: se eu escandalizar um dos pequeninos, é preferível amarrar uma pedra de moinho no meu pescoço e me precipitar no mar. Eu não sei, eu vou perguntar, pastor Maclodes aqui, eu tenho mais intimidade. Se ele me vê assim uma foto no Instagram, ou um vídeo no Instagram, eu sem camisa, tomando banho no mar, a minha esposa de biquíni, né, tomando banho no mar assim, fazer um videozinho lá no Instagram. Será que tu ia gostar, pastor Maclodes? Ia ficar legal? Não sei, irmão. É pecado, pastor? Ou é tomar banho no mar? Não. Mas tem coisas, irmão, que escandaliza. Eu conversava com o irmão Vitor antes de vir para cá. A Bíblia diz que se comer carne e beber vinho vai escandalizar o meu irmão. Então eu não como. Então eu não bebo. Simples assim. É um tempo de restauração do temor, irmãos. A Bíblia diz ainda em Malaquias que tem que haver uma diferença entre o justo e o ímpio. Não é todo mundo igual. Não pode ser tudo igual. Se for para ser tudo igual, o pastor vai baixar o decreto aí, agora toda mulher de saia na igreja. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da gente saber o que está fazendo e onde está fazendo, porque a gente está cercado por uma grande nuvem de testemunhas. E tem coisas que a gente faz que escandalizam, então eu tenho que tomar cuidado. E para encerrar, irmãos, eu queria encerrar com Malaquias 2,16, que ainda diz que Deus odeia o divórcio. Em outras versões diz que Deus odeia o repúdio. A gente vive num tempo que está cheio de ministérios aí, onde tem pastores no segundo casamento, terceiro casamento, quarto casamento. E
Está tudo legal, parece, né? Parece que está tudo normal. Mas a minha Bíblia ainda continua dizendo que Deus odeia. Casamento é para ser um só. Se você estiver no segundo, no terceiro ou no quarto, não tem problema. A Bíblia diz que cada um permaneça no estado que está quando for chamado. Então, quando Deus te chama, é dali para frente. Deus apaga o teu passado, eis que tudo se fez novo, e aí começa uma nova história. Aí Deus apaga o teu passado, começa tudo novo. Agora, depois que você nasceu de novo, você começou uma caminhada cristã, aí você querer se separar para começar um outro relacionamento, irmão, está tudo errado. Casamento é um só. Deus odeia o divórcio e odeia o repúdio. O que é repudiar? Repudiar, você está dentro da casa desprezando a tua esposa. Não está dando o devido amor que ela merece. Você não está correspondendo ao amor do teu marido. Irmãos, eu já falei demais. Eu quero pedir perdão para o pastor Maclodes. Eu queria convidar vocês, irmãos. Deus falou comigo antes de vir para cá que eu precisava clamar a Deus por misericórdia, pela minha vida em primeiro lugar, porque tudo começa por nós que representamos a Deus. Se nós não formos exemplo, se nós não formos esses sacerdotes com vestes limpas, irmãos, o que será da igreja, se nós somos a referência para a igreja? Então, o tempo de santificação, o tempo de voltar ao temor do Senhor, é um tempo de vigiar e orar. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Convidar, se alguém quiser se ajoelhar junto comigo. Se é que é 6 horas de oração, pedir para o irmão Sidney, junto ali com talvez o Vitor, ou com o Ministério de Louvor, fazer um louvor para a gente, para que a gente possa estar orando nesse tempo. Eu já sofri muitas consequências, irmãos, por causa de não vigiar. Eu já sofri muitas consequências por não orar o tanto que deveria orar, por não guardar a minha família em oração. Eu sofri muitas consequências porque abri brecha quando não podia. E Deus está nos chamando para um tempo de purificação. Deus tem levantado cada um aqui como um sacerdócio santo. Oh, Pai Santo, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos nos prostrar diante do Teu trono nessa tarde, Pai, para Te pedir perdão, Senhor. Primeiramente eu quero Te pedir perdão, Senhor. Se alguém que está aqui nessa tarde, em algum momento, no passado, no presente, teve a minha vida como uma referência, Pai, como modelo para a vida deles, e eu fracassei nessa referência, eu não dei o testemunho que deveria dar, eu não usei as palavras que deveria usar, falhei como pai, falhei como marido, falhei como sacerdote, falhei como amigo, falhei como irmão. Nessa tarde, Senhor, como Teu filho e Teu sacerdote, Senhor, juntamente com os meus irmãos, Senhor, eu quero clamar a Ti pela Tua misericórdia, Senhor. E debaixo da Tua promessa que diz que se o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, se humilhar e orar, e buscar a Tua face, e se converter dos seus maus caminhos, eu Te peço, Senhor, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos por não ser modelo, perdoa-nos por não dar o exemplo, perdoa-nos por não ser o marido que as nossas esposas esperam, perdoa-nos por não ser o filho que os nossos pais esperam, perdoa-nos por não ser o cidadão que a nossa cidade, que a nossa nação espera,
Perdoa-nos por não ser os sacerdotes que a nossa nação está procurando. Perdoa-nos por não estar na brecha. Perdoa-nos, Pai, porque oramos muito pouco. A nossa oração é muito rasa. O nosso tempo de comunhão é muito pequeno. O nosso relacionamento contigo é minguado. Perdoa-nos, Pai, por casar com a noiva, por inverter as prioridades, por amar mais a igreja do que a minha família, por priorizar a noiva e esquecer do meu cônjuge, esquecer dos meus filhos. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, porque está escrito que aquele que não cuida dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, e é pior do que o incrédulo. Perdoa-nos, Pai, porque como nação, muitas vezes o nosso comportamento tem sido pior do que o incrédulo. Perdoa-nos, Pai, porque como nação, nós somos orgulhosos. Como nação, nós depositamos a esperança em homens, depositamos a esperança em governantes, tiramos os nossos olhos de Ti, a esperança da nação. Deus nunca morre, Deus nunca Perdoa-nos, Pai, porque levantamos ídolos nunca é vencido. no Teu lugar. Perdoa-nos, Pai, porque temos fracassado como sacerdotes. Levanta, Senhor, uma linhagem de sacerdócio real nesse tempo. Levanta uma linhagem pura, uma linhagem santa, uma linhagem irrepreensível, uma linhagem sem mácula, uma linhagem sem ruga, porque essa é a igreja que o Senhor vem buscar. E a minha vida Ele governa, e a minha vida Jesus governa, e esse amor veio a mim com seus olhos em chama, e eu perguntei sobre os seus olhos, Ele sorriu. Fogo nunca
Amados, eu pedir perdão por ter passado um pouco do horário. Tem algumas pessoas aqui em especial que eu queria pedir perdão. Queria pedir perdão para o pastor Maclodes, para a pastora Niceia. Eu queria pedir perdão para o Celso que está aqui, né? Quanto tempo que eu não vejo o Celso. Queria pedir perdão para a pastora Marcinha que está lá, pastor Regis. São filhos da fé da gente, né? Queria pedir perdão para o pastor Lucas que está ali, pastora Mari. Queria pedir perdão. Está ali a Marcinha, fez aniversário. Eu não dei parabéns para ela porque ela me bloqueou no Zap. Porque eu mandava muita mensagem para ela. Queria perdão. Tem muitas pessoas aqui que eu conheço de muito tempo, né? Bruno, Ruth, sua esposa. Eu queria pedir perdão para vocês, Márcia, Priscila, né? Pelas vezes que eu não fui exemplo para vocês. Alguns aqui me tinham ou me têm, talvez, no passado, no presente, como um pai espiritual, como modelo, como uma referência. E eu tenho certeza absoluta que em alguns momentos eu deixei a desejar com vocês. Falhei como exemplo de marido, falhei como exemplo de pai, falhei como exemplo de pastor, falhei como exemplo de amigo. Poderia ter sido diferente. Muitas coisas aconteceram na nossa caminhada. Tem pessoas que estão aqui que a gente caminha junto, ou pelo menos próximo, há muito tempo. E muitas coisas poderiam ter sido diferentes. E numa qualidade assim de uma espécie de pai, né? Porque a gente tem uma influência sobre muitos aqui. Eu queria pedir perdão para cada um de vocês, pelas vezes que eu deixei a desejar. Devia ter feito isso no começo da pregação, mas agora o Espírito Santo me cobrou ali. E que vocês me perdoem pelas vezes que vocês não viram em mim, na minha esposa, na minha casa, uma referência. Me perdoe pelas vezes que a gente não foi o exemplo que vocês esperavam. Me perdoe pelas vezes que a gente faltou, foi grosso nas palavras, foi duro, não soube transmitir talvez a palavra de Deus com amor, com jeito. Que vocês nos perdoem e que a gente possa ter um recomeço. Aqueles que estão em Cristo, tudo se faz novo, amém? Deus abençoe vocês. Pastor Maclodes, chega aí, pega esse microfone da minha mão de uma vez por todas. Vamos adorar Jesus. Vamos. Oh, aleluia! Glória a Jesus. Vamos adorar Ele. É para isso que você está aqui. Glória a Deus. Ei! Glória! Agora, agora, Jesus. Deixa Ele tocar a tua vida. Deixa Ele tocar teu coração. Forte aplauso a Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Nós adoramos a Ti, Senhor. Nós adoramos como igreja. Adoramos o Senhor na plenitude da Tua formosura.
Uau, aleluia. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo derramar da tua glória. Continua a falar conosco, continua a receber a nossa adoração. Esse é o nosso pedido, Pai. Na simplicidade, na forma de poder adorar e buscar ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus.